Com frequência o que distingue um general medíocre de um excelente não são suas estratégias ou manobras, mas sua visão. Eles simplesmente olham para o mesmo problema por ângulos diferentes. Livre da força repressora das convenções, o general superior naturalmente encontra a estratégia certa. Os romanos estavam deslumbrados com o gênio estratégico de Aníbal. Chegaram a temê-lo tanto que as únicas estratégias que podiam usar contra ele eram protelar e prevenir. Cipião, o africano, simplesmente via as coisas de outro modo. A cada mudança de direção, ele olhava não para o exército do inimigo, nem mesmo para seu líder, mas para o pilar de sustentação sobre o qual se apoiava sua vulnerabilidade crítica. Ele compreendia que o poder militar não estava no exército em si, mas em suas bases, nas coisas que o sustentavam e o tornavam possível: dinheiro, suprimentos, boa vontade do público, aliados. Ele encontrava esses pilares e aos poucos os derrubava. O primeiro passo de Cipião foi ver a Espanha, não a Itália, como o centro de gravidade de Aníbal. Ele não perseguiu os vários exércitos romanos, mas tomou Nova Cartago e inverteu a guerra. Agora Aníbal, privado de sua principal base militar e fonte de suprimentos, teria de depender mais de sua outra base de apoio, a própria Cartago, com sua riqueza e recursos. Assim Cipião levou a guerra para a África. Encurralado perto de Útica, ele examinou o que dava ao inimigo seu poder nesta situação, e viu que não eram os exércitos em si, mas a posição que eles haviam tomado, era fazê-los sair dessa posição sem perda de homens em uma batalha frontal, e o ponto fraco de Cartago ficaria exposto. Ao queimar os acampamentos, Cipião moveu os exércitos. Depois, em vez de marchar sobre a cidade de Cartago, um atraente prêmio que teria atraído a maioria dos generais como um imã, ele atacou o que mais prejudicaria o estado cartaginês, a fértil zona agrícola que era a fonte de sua riqueza. Finalmente, em vez de perseguir Aníbal, ele fez Aníbal correr atrás dele, para uma área no meio do país onde ficaria privado de reforços e apoio. Agora que Cipião tinha desequilibrado totalmente os cartagineses, a derrota deles em Zama foi definitiva. O poder é ilusório. Se imaginarmos o inimigo como um lutador de boxe, tendemos a nos concentrar em seu soco. Mais ainda do que seu soco, porém, ele depende de suas pernas. Se elas enfraquecem, ele perde o equilíbrio, não consegue escapar do adversário, está sujeito a extenuantes trocas de murros e seus sulcos gradualmente perdem a força até ele ser derrubado. Quando olhar para seus rivais, não se deixe distrair por seu murro. Entrar em uma troca de sulcos, na vida e na guerra, é o auge da estupidez e do desperdício. O poder depende de equilíbrio e sustentação, portanto, olhe para o que está sustentando seu inimigo, e lembre-se de que aquilo que o sustenta pode também derrubá-lo. O poder de uma pessoa, como de um exército, em geral se origina de 3 ou 4 fontes simultâneas: dinheiro, popularidade, manobras hábeis, alguma vantagem em particular que ela promoveu. Derrube uma delas e ela terá de depender mais das outras, derrube essas e a pessoa está perdida. Enfraqueça as pernas do boxeador e ele vai titubear e, então, não tenha piedade. Nenhum poder fica de pé sem as pernas. Quando as penas são removidas de uma flecha, mesmo que a haste e a ponta permaneçam, é difícil que ela penetre profundamente. Estrategista da dinastia Ming, Xie Xuan, início do século 17 d.C. Chaves para a guerra. É natural na guerra concentrar-se no aspecto físico do conflito: corpos, equipamento, material. Até um estrategista esclarecido tenderá a olhar primeiro para o exército, o poder de fogo, a mobilidade e as reservas do inimigo.
Guerra é uma questão visceral, emocional, uma arena de perigos físicos, e é preciso muito esforço para alçar-se acima deste nível e fazer perguntas diferentes: o que faz o inimigo se mover? O que lhe dá impulso e resistência? Qual é a fonte subjacente de sua força? A maioria das pessoas tem o problema de ver a guerra como uma atividade distinta sem relação com outras esferas da vida humana. Mas, na verdade, a guerra é uma forma de poder. Karl von Clausewitz a chamou de política por outros meios, e todas as formas de poder têm em comum as mesmas estruturas essenciais. O que é mais visível no poder é sua manifestação externa, o que suas testemunhas veem e sentem. Um exército tem seu tamanho, suas armas, suas demonstrações de disciplina, suas manobras agressivas. Os indivíduos têm muitas maneiras de mostrar sua posição e influência. É da natureza do poder apresentar uma fachada vigorosa, parecer ameaçador e intimidante, forte e decisivo. Mas esta demonstração externa é, com frequência, exagerada ou mesmo totalmente ilusória, visto que o poder não ousa mostrar suas fragilidades. E sob a aparência está a sustentação sobre a qual o poder se apoia, seu centro de gravidade. A frase é de von Clausewitz, que a elaborou como o eixo de todo poder e movimento, do qual tudo depende. Esta é a parte que governa o todo, uma espécie de nervo central. Atacar este centro de gravidade, neutralizá-lo ou destruí-lo, é a estratégia fundamental na guerra, pois sem ela toda a estrutura entrará em colapso. O inimigo pode ter grandes generais e exércitos fortes, como Aníbal e seu invencível exército na Itália, mas sem um centro de gravidade eles não podem se mover e não têm força ou coerência. Atingir o centro terá efeitos psicológicos devastadores, desequilibrando o inimigo e induzindo a um pânico de dar calafrios. Se generais convencionais olham para o aspecto físico do exército inimigo, focalizando suas fragilidades e tentando explorá-las, estrategistas superiores olham mais além, para o sistema de sustentação. O centro de gravidade do inimigo é onde uma ferida doerá mais, o ponto onde ele é mais vulnerável. Atingi-lo ali é a melhor maneira de encerrar um conflito definitiva e economicamente. O segredo é analisar a força inimiga para determinar seus centros de gravidade. Ao procurar esses centros, é crucial não se deixar enganar pelo exterior que intimida e ofusca, confundindo a aparência externa com o que a coloca em movimento. Você provavelmente terá de dar vários passos, um por um, para descobrir esta fonte básica de poder, descascando camada por camada. Lembre-se de Cipião, que viu primeiro que Aníbal dependia da Espanha, depois que a Espanha dependia de Cartago, depois que Cartago dependia de sua prosperidade material, que ela mesmo tinha fontes particulares. Atinja a prosperidade de Cartago, como Cipião acabou fazendo, e a coisa toda desmorona. Para encontrar o centro de gravidade do grupo, você deve compreender sua estrutura e a cultura na qual ela opera. Se seus inimigos são indivíduos, você deve compreender sua psicologia, o que os emociona, a estrutura de seu pensamento e suas prioridades. Ao traçar uma estratégia para derrotar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o general Viol Nguyen Giap determinou que o verdadeiro centro de gravidade da democracia americana era o apoio político de seus cidadãos. Devido a esse apoio, o tipo de apoio que os militares tiveram durante a Segunda Guerra Mundial, o país podia levar a cabo uma guerra com o máximo de eficiência. Sem essa sustentação, entretanto, o esforço estava condenado. Com a ofensiva Tet de 1968, Giap conseguiu minar o apoio público americano para a guerra. Ele adquiriu uma compreensão da cultura americana que lhe permitiu mirar no alvo certo.
Quanto mais centralizado o inimigo, mais devastador se torna um golpe dirigido a seu líder ou a uma organização do governo. Hernán Cortés conseguiu conquistar o México com um punhado de soldados capturando Montezuma, o imperador azteca. Montezuma era o centro em torno do qual tudo girava, sem ele a cultura azteca rapidamente ruiu. Quando Napoleão invadiu a Rússia em 1812, supôs que tomando Moscou, a capital, podia forçar os russos a se renderem. Mas o verdadeiro centro de gravidade nesta nação autoritária era o Czar, que estava determinado a continuar a guerra. A perda de Moscou só tornou mais robusta sua decisão. Um inimigo mais descentralizado terá vários centros distintos de gravidade. O segredo aqui é desorganizá-los interrompendo a comunicação entre eles. Foi isso que o general Douglas MacArthur fez em sua extraordinária campanha no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ignorou algumas ilhas, mas se apossou de outras importantes, mantendo os japoneses espalhados por uma vasta área e tornando impossível a comunicação entre eles. É quase sempre sensato, do ponto de vista estratégico, interromper as linhas de comunicação de seus inimigos. Se as partes não podem se comunicar com o todo, dá-se o caos. O centro de gravidade de seu inimigo pode ser algo abstrato, como uma qualidade, um conceito ou aptidão da qual ele dependa, sua reputação, sua capacidade de enganar, sua imprevisibilidade. Mas essas forças se tornam vulnerabilidades críticas se você puder torná-las pouco atraentes ou inúteis. Ao combater os citas no que hoje é o moderno Irã, uma tribo que ninguém conseguia descobrir como derrotar, Alexandre, o Grande, viu o centro de gravidade como a total mobilidade deles a cavalo e seu estilo de combate fluido, quase caótico. Ele simplesmente planejou neutralizar a fonte deste poder atraindo-os para um terreno cercado onde não poderiam usar sua cavalaria e as táticas confusas. Foi fácil derrotá-los. Para encontrar o centro de gravidade de um inimigo, você tem de esquecer sua própria tendência a pensar em termos convencionais ou supor que o centro do adversário é o mesmo que o seu. Quando Salvador Dalí chegou aos Estados Unidos, em 1940, com a intenção de conquistar o país como um artista e fazer fortuna, fez um cálculo inteligente. No mundo artístico europeu, o artista tinha de conquistar os críticos e criar reputação de pessoa séria. Na América, entretanto, esse tipo de fama condenaria o artista a um gueto, um círculo limitado. O verdadeiro centro de gravidade era a mídia americana. Ao cortejar os jornais, ele ganhava acesso ao público americano, e o público americano faria dele um astro. De novo, na guerra civil entre comunistas e nacionalistas pelo controle da China no final da década de 1920 e início dos anos 1930, a maioria dos comunistas se concentrou em conquistar cidades, como os bolcheviques haviam feito na Rússia. Porém Mao Tse-tung, um estranho no dogmático Partido Comunista Chinês, foi capaz de olhar a China sob uma luz clara e ver seu centro de gravidade como sua vasta população camponesa. Conquiste-os, ele acreditou, e a revolução não fracassará. Essa única intuição provou ser a chave do sucesso dos comunistas. Tamanho é o poder de se identificar o centro de gravidade. Com frequência não deixamos visíveis nossas fontes de poder. O que a maioria das pessoas considera um centro de gravidade muitas vezes é uma fachada.